Que luz é essa? Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Oferecimento: Templo de Umbanda Mãe Divina. Confira a agenda de cursos, atendimentos e atividades no site www.templomãedivina.com.br www.templomãedivina.com.br ou no Facebook Templo Mãe Divina. No ar, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Boa noite, meus irmãos. Está no ar mais um programa Mãe Divina pela Rádio Toques de Aruanda. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Marcel. E hoje o programa é bem bacana porque o assunto é Deus, né? Nós vamos falar de Deus, do Criador, de tudo e de todos, né? Olorum, Alá, a grande consciência. Nós vamos abordar várias faces de Deus aí no dia de hoje, para que nós possamos expandir um pouco a nossa consciência, um pouco não muito, a nossa consciência acerca de Deus, né, que é o nosso Pai, é o nosso Criador, também é a nossa Mãe e é a Criadora de tudo e de todos também. Então vamos abrir com uma oração, aquela oração da Sagrada Mãe Divina. Vamos todos nos concentrar. Nós somos envolvidos pelo escudo invisível do amor eterno de Deus. Todo exército de Deus nos protege e nossa vida é maravilhosa. Deus vela por nós. Nós somos iluminados e imunizados pelo Espírito Vivo Todo-Poderoso, onde nem o mal, seja ele aberto ou oculto, físico ou espiritual, de qualquer origem ou poder possa penetrar. Se Deus, se a Sagrada Mãe Divina, se todos os orixás, anjos, santos, guias, mestres e mentores são por nós, quem serão contra nós? Assim seja. Quer dar uma palhinha aí, Nicolas, antes de a gente ir por intervalo? É interessante falar, a gente vai falar de Deus, né? Vai falar do chefe hoje, né? Com todo respeito ao Divino Criador. Porque assim, todas as religiões escreveram muito sobre Deus, cada religião tem a sua visão acerca de Deus, e o maravilhoso de tudo isso é que todos nós podemos ter uma visão particular de Deus, independente da nossa religião, né? Cada um tem a sua forma de ver o Divino Criador, né? Então hoje a gente vai falar Deus na Umbanda. O que é Deus na Umbanda, né? Porque muito se falou dos orixás, dos guias ao longo desses 100 anos de Umbanda, mas pouco se falou sobre Deus, né? Mas o pouco que foi falado já elucidou muita coisa, né? Já fundamentou muita coisa dentro da nossa religião. E a gente vai falar todo o estudo que foi feito no astral, que foi transmitido aqui dentro dos mentores da Umbanda, né? Nós temos toda uma cosmogênese, toda uma gênese em cima do Divino Criador Olorum. E a gente vai explicar por que Deus é pai e Deus é mãe, né? A gente vai fundamentar isso hoje e muito mais, né? A gente vai falar muito sobre o assunto Deus é infinito, né? Mas dentro da nossa limitação humana, a gente vai tentar falar o possível sobre esse assunto maravilhoso. É isso aí. Então vamos agora para um ponto de Umbanda, preparem-se e até o próximo bloco.
Que luz é essa? Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Oferecimento: Templo de Umbanda Mãe Divina. Confira a agenda de cursos, atendimentos e atividades no site www.templomãedivina.com.br www.templomãedivina.com.br ou no Facebook Templo Mãe Divina. Voltamos em instantes. Estamos de volta, meus irmãos, programa Mãe Divina, pela Rádio Toques de Aruanda. E agora o assunto é Deus, né? Antes de começar a abordar Deus na Umbanda, só uma curiosidade para a gente começar a entrar no clima, né? Eu separei aqui alguns nomes de Deus na Bíblia, né? Que são os mais conhecidos dentro da Bíblia. Alguns deles, né? Então, só para a gente ter uma noção de como tem várias faces de Deus, né? Elohá, a tradução é poderoso, forte, proeminente. Elohim, Deus, Criador, poderoso, forte. El Shaddai, Deus, todo-poderoso. Adonai, Senhor. Aí tem um nome que eles não pronunciam, né? Que os judeus não pronunciam, que é Yahvé, Rival, Ri, que são só as letras, né? YHWH, que aí ficou mais ou menos conhecido como Jeová, né? Que é o Senhor também. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Makadesh, o Senhor que santifica, torna santo. Jeová Shalom, o Senhor nossa paz. Jeová Elohim, Senhor Deus. Jeová Tzidkenu, o Senhor nossa justiça. Jeová Rohi, o Senhor nosso pastor. Jeová Shammah, o Senhor está ali. Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Esse muito usado pelos judeus. Usado assim, né? Eles rezam muito para esse Senhor dos exércitos, né? Elon, o Altíssimo. El Roi, Deus que vê. El Olam, Deus eterno. El Dibor, Deus poderoso. Então só aí já dá para ver várias faces assim de Deus, né? Esse é da Bíblia, Antigo Testamento, e também tem uma parte dos nomes da Cabala. Então isso tudo está dentro, né, do nosso Pai Ororo de alguma forma, né? Mas a gente não separa os nomes, né, Nicolas? A grande busca da humanidade é conhecer Deus, né? E muitas interpretações foram surgindo ao longo desde que o homem existe, né? Isso que o Marcelo fala é muito interessante sobre todos os nomes dentro só de uma religião, né? Se a gente for fazer um apanhado, semana passada a gente teve uma aula sobre Deus, né? Na teologia dentro do Templo de Umbanda Mãe Divina. Eu coloquei uma curiosidade aqui que eu acho interessante, só para a gente ver a tamanha diversidade da interpretação de Deus no ser humano. Lógico que é uma interpretação, é uma pesquisa bem rápida, né? Vamos começar pela cultura africana. Existiam mais de 20 nomes e interpretações diferentes para Deus. Na tradição indígena, mais de 21 nomes e interpretações. Na cultura do antigo Mediterrâneo, 13 nomes e interpretações diferentes. Na tradição semita e judaica, foi a que o Marcel citou, 35 nomes, mais 72 potências de Deus que podem ser interpretadas como nomes de Deus também. Os muçulmanos têm Alá como Deus, mas no Alcorão eles citam 99 nomes de Deus, né, como referência ao Divino Criador. Na cultura indiana, 13 nomes de Deus diferentes. Na cultura persa, 2 nomes. Cultura grega, 3. Na chinesa, 3 também. Na cultura japonesa, 2 nomes diferentes, com interpretações diferentes. Cultura jamaicana, 1, né, que é Já. Nas culturas aborígenas, 15 nomes diferentes. Então, a gente, só por esse apanhado rápido, a gente entende que o ser humano, a busca maior do ser humano é a interpretação, o entendimento
por quem o criou, por quem o gerou, né? E isso tudo é magnífico, né? Na Umbanda nós respeitamos todas as interpretações de Deus, né? Cada um interpreta o Divino Criador da sua forma. Tanto é que na Umbanda nós temos uma variação de interpretação também. Muitas pessoas, que nós bebemos de algumas religiões, né? No nascimento, né? Então, você vai encontrar terreiros que falam o Divino Criador como Deus, a influência católica. Você vai encontrar terreiros que falam Zambi, né? Que é da cultura Angola, Banta, que significa o poderoso. E aí você vai encontrar também Olorum, ou Olodumare, que vem da cultura Nagô, né? Olorum, que significa o Senhor do Orum, que é o céu, que criou Aie, que é a terra, e Olodumare, o Senhor dos nossos destinos, né? Ambos da cultura Nagô e Yorubá. E tem também o Tupã, né? Que é da cultura indígena, né? Então, às vezes, em alguns tempos que você encontra essa variação, né? Mas, de fato, o Divino Criador Olorum, ele além de ter muitas interpretações, ele vamos dizer assim, ele não é um espírito supremo, né? Ele é o interpretável, porque não teria como interpretar Deus de uma forma do todo, né? Só a partir da nossa visão humana. Isso que é o mais fantástico de tudo. Muito legal, Nicolas. Fala mais um pouco de Deus aí, porque está bem interessante esse segmento aí, eu achei bem legal. Porque, na verdade, falar-se a Umbanda, no começo da Umbanda, se falava muito dos guias espirituais, né? Algumas literaturas abordavam muito quem são os guias espirituais. Mas aí os umbandistas começaram a ver que existia uma lacuna, porque de certa forma não dava para interpretar de fato os guias, porque ficava algum buraco. Foi aí que voltaram as suas atenções para os orixás. E aí toda uma literatura de orixá começou a surgir. Lógico que muito influenciada pelo culto de nação africano, que posteriormente foi se criado o candomblé aqui na Bahia, né? Então a Umbanda bebeu muito dessa influência orixás africano mesmo, né? Mas ao longo do tempo, mesmo com todo esse conhecimento africano dos orixás, dos guias, tinha uma lacuna ali, né? O umbandista não conseguia ligar. Por que eu sou filho de Xangô? Por que eu sou filho de Oxalá? Por que a maioria dos filhos de Oxalá tem vamos dizer assim, aquele padrão comportamental, né? Por que somos filhos de um orixá? Então, por que existem certas coisas que nós fazemos no ritual de Umbanda? Por que o guia vem numa irradiação de algum orixá? Então, faltava alguma explicação para tudo isso, que não era compreensível pelo próprio umbandista, né? Então, o umbandista, ao longo do tempo, graças à literatura de Rubens Saraceni, que foi inspirado por todo o plano espiritual, né? Por mentores da Umbanda, nós podemos entender que o Divino Criador, vamos dizer assim, a gente entendeu um pouquinho de quem é o Divino Criador, né? Porque todo esse conhecimento que a gente vai falar sobre os orixás, sobre Deus, de certa forma, ele é também um estudo do plano espiritual, porque nem os espíritos elevadíssimos, né, tanto da dimensão humana quanto das outras dimensões, não sabem quem é Deus, assim, nunca encontrou Deus frente a frente. Nunca falou, eu conheci Deus, prazer, eu sou Nicolas, eu sou Deus. Então nunca existiu isso, nunca ninguém viu uma forma de Deus, porque ele é em si todas as formas, né? Então, tudo que nós vamos falar aqui hoje sobre Deus na Umbanda, toda a fundamentação do Divino Criador, é baseado num estudo grandiosíssimo de seres humanos, né? Da sétima esfera luminosa aqui da nossa dimensão humana. Então existem colégios nessa sétima dimensão gigantescos, e um deles existem mentores da Umbanda, né? E um desses colégios, Magno Colégio de Umbanda, de tradição divina, né? É chefiado por um espírito que também trouxe a magia divina aqui para esse plano, que é o mestre Seyman Ramiserie, né? Que na nossa visão, na nossa interpretação Umbanda, ele é alguns sete espadas da lei da vida. Então, esse colégio é chefiado por esse Ogum, né? E todo esse colégio tem um estudo voltado para a criação divina, né? E um pouco desse estudo foi transmitido para o pai Rubens Saraceni, que transformou isso em milhares de livros, né? Então, com essa literatura, a gente começa a entender um pouquinho
quem são os orixás, porque quando a gente pensa assim, eu quero entender um guia, eu quero entender um orixá. Se nós começarmos o estudo de baixo para cima, nós nos perdemos. Então o estudo, na verdade, tem que começar de cima, do alto para baixo, ou seja, da origem. Quem é a origem? É o Divino Criador Olorum. Então tudo que a gente for falar aqui hoje sobre Deus, fundamentando que Deus, ele não tem gênero, ele não é o pai, ele não é a sua mãe, ele é o pai e a mãe junto, né? Ele não tem uma divisão. Então, tudo que a gente for falar aqui é baseado nesses estudos. Lembrando que a Umbanda, ela não, a partir desses estudos, ela não limita, né, a visão sobre Deus. Ou seja, a Umbanda ela fundamentou Deus no seu ritual, mas ainda é aberto à sua codificação, porque nós sabemos que o Divino Criador, ele é infinito em suas interpretações, em suas visões. Então, isso é muito interessante, né? Tem um livro novo do Rubens, se chama O Livro da Criação. Saiu há pouco tempo. Não estou fazendo marketing não, tá? Estou falando que esse livro ele é sensacional. Mas não tem marketing não, ele é mesmo. Ele fundamenta totalmente assim a criação em si, acerca desse estudo que os espíritos evoluidíssimos fizeram e trouxeram, que é uma faísquinha do todo, né? Então, olha, quem tiver oportunidade, compra esse livro. Eu li, olha, muda a vida de um bandista, viu? Porque um bandista tem que parar de só falar assim, o guia me ajuda, ou o Marcel fala muito isso no tempo, não vamos divinizar os guias. Os guias são importantes, são maravilhosos, nossa, eles são fantásticos. Mas temos os orixás, né? Que são manifestações de Deus, e temos Deus também. Pô, reze para Deus. Da nossa maneira macumbística de ser, com perdão da palavra, nós podemos acender uma vela para Deus, como acendemos para um orixá, para um guia. Então, acho que chegou o momento do bandista de, além de cultuar os seus guias, os seus orixás, vamos cultuar o Divino Criador. Porque ele faz parte da Umbanda, sempre fez parte, e hoje nós estamos num processo de conscientização de que Deus está na Umbanda e o umbandista pode acessá-lo. De várias formas, ou diretamente, ou da sua forma diversificada, que são nossos pais e mães orixás. Com certeza. Tem assim religiões que são abstratas, né? Que significa o quê? Que Deus está lá no alto, está nos céus e nós estamos aqui embaixo, né? E tem as religiões naturais, que são as onde Deus está dentro de nós e está em tudo e em todos ao mesmo tempo, né? Essa eu acho que é uma das principais brigas entre as religiões, né? Porque quem enxerga que Deus está lá no alto e nós estamos aqui, acha uma profanação a gente enxergar Deus, por exemplo, no próximo. Ou Deus, não é que Deus é uma pedra, mas aquela pedra é uma emanação de um fator de Deus, né? Aquela árvore também, né? É um mistério de Deus que está lá presente, que é só a gente encostar nela, rezar e a gente entra em contato através da natureza, né? E Deus é tudo, é todos. Então, a Umbanda, ela é uma religião natural, então ela vê Deus em todos os lugares também, né? O médium que enxerga Deus no alto apenas, e ele fica aqui embaixo, ele não está entendendo a Umbanda com todo o seu mistério, não está entendendo o mistério de Olorum na Umbanda, né? Porque os médiuns de Umbanda, se enxergar que Deus é tudo e todos ao mesmo tempo, tudo muda, né, Nicolas? O que você acha desse ponto de vista? É um ponto de vista, né? Não é a verdade, mas é um ponto de vista. Não, eu assino embaixo total, porque existem algumas religiões antigas, né, como você bem falou, algumas, se eu não me engano o nome, né, panteísmo, né, que é uma classificação dessas religiões que viam tudo Deus, né, na árvore, no ar. E a Umbanda tem isso mesmo, como você bem disse, porque tudo foi gerado por Deus. Então, se tudo foi gerado pelo Divino Criador, então Deus está em tudo mesmo. E vem a se juntar a toda a filosofia oriental, né, que fala que o Deus habita dentro de nós e fora de nós também, porque se tudo foi gerado a partir dele, então ele está em tudo. E isso explica a onipresença de Deus. Porque se tudo que existe tem um fator de Deus, que seria, vamos dizer assim, um DNA divino, um átomo divino, tudo foi gerado a partir dele, então ele está em tudo. Então ele está ciente de tudo, dentro da sua onisciência.
Se ele está em tudo, ele está presente em tudo e sabe de tudo. Mesmo não estando visível aos nossos olhos, né? Porque Deus foge da nossa compreensão humana e da nossa interpretação humana. Então Deus, vamos dizer assim, é difícil falar assim, vamos classificar Deus, mas dentro da nossa visão, uma classificação simples é que Deus é o princípio. Todos os princípios estão em Deus. Princípio do quê? Da vida. Da vida, do amor, da fé, do conhecimento. Todos os princípios conhecidos por nós ou não conhecidos que existem estão no Divino Criador. Ele é o princípio de tudo. Ele é a fonte da vida, né? Então, por isso ele é o grande gerador, porque ele gerou a criação em si, gerou os seres humanos, enfim, uma classe de seres e criaturas, a própria criação. Então, só por esse ponto a gente começa a entender que Deus não seria só o Pai, né? Se ele é o grande gerador, um fato muito curioso é que os Espíritos falam que em toda a criação até estudada até hoje, em nenhum lugar, acontece o que acontece aqui na dimensão humana, que é a reprodução da vida. Ou seja, em nenhum outro plano, nenhuma outra dimensão, acontece essa união do homem, da mulher, e a partir disso gera um novo ser. Lógico que o espírito já existe, né? Mas gera um novo corpo, né? Então isso é lindo de ser. E isso representa, no micro, o que Deus faz no macro, que é a própria geração. Então se para gerar você precisa de um feminino, um lado feminino e um masculino, e Deus, ele gera por si só, então ele é a mãe e ele é o pai ao mesmo tempo. E nós podemos acessá-lo da forma que nós sentimos no nosso íntimo, ou como mãe, ou como pai, né? Isso no tempo divino a gente sabe bastante disso, né, Marcelo? Mas a Umbanda é o quê? Ela é politeísta, panteísta? O que a Umbanda é? A Umbanda ela é monoteísta, né? Ou seja, cultua um único Deus, porque os orixás não são deuses, eles são divindades. Eles são manifestações do Divino Criador Olorum. Eles são exteriorizações de princípios, de sentimentos e de essências. Ou seja, o Divino Criador, ele manifestou toda a sua fé dentro de si para fora de si. Então isso é uma divindade. Isso nós podemos entender que é uma divindade, na nossa linguagem, um orixá. Então os orixás são divindades de Deus, são manifestações. Eles são oniscientes, onipresentes dentro do sentido dele, mas não no todo. E por isso eles se chamam divindades. Eles não são deuses. Então a Umbanda cultua um único Deus, que é o Divino Criador Olorum, e as suas divindades. É interessante falar que em quase todas, não vou afirmar que em todas, mas em quase todas as religiões que classificaram politeístas, de fato, se elas forem estudadas a fundo, elas são, todas são monoteístas, porque em todas a maioria das mitologias antigas, que são religiões, né, tinha um Deus único, o Deus Criador, o Deus soberano e os outros deuses, né, que seriam divindades. Então, esse conceito politeísta, ele, por muitos estudiosos de religião, ele é questionável, porque sempre existiu um Deus Criador, sempre existiu um Deus maior, que, vamos dizer assim, gerenciava os outros deuses que seriam divindades na nossa linguagem. Então, a Umbanda ela é monoteísta, porque tudo partiu de um único ser, que é Deus. Muito legal. E isso vai ficando claro, né? O conceito assim de Deus é a figura de Deus na Umbanda, porque muitos acham que nós somos politeístas, né? Porque acham que nós consideramos os orixás como deuses criadores de tudo e de todos, né? Enquanto que orixá para nós é uma emanação do Deus Supremo. E quando eu falo Zambi, Nicolas, qual é a diferença? Quando, por exemplo, às vezes eu vejo um preto velho, né? Falar salve Pai Olorum, aí depois a maioria fala salve Zambi. O que é Zambi na Umbanda? Zambi na Umbanda é um nome de Deus, né? Só que é da cultura angolana, né? Da cultura banto, né? Então a cultura angolana ela não é a mesma que a cultura iorubá? Não é. Dentro da África existiam várias nações, vamos dizer assim, várias tribos, né? Então existia a Angola, existia a Naguarubá, a Nagoiorubá, perdão, Jeje, entre outras, assim, muitas. E cada um tinha a sua interpretação
né, do divino criador Olorum e dos orixás, que em algumas regiões eram chamados orixás, outros inquises, outros vudus e assim por diante, né? Então, assim, vamos dizer assim, poucas coisas mudavam, poucas não, muitas coisas, mas na síntese era geral, mas era assim, era o culto aos orixás lá, né? Era bem diversificado, cada um com a sua interpretação. Na cultura Angola, Zambi era o criador. Zambi significa o todo-poderoso, o poderoso, né? Então, a Umbanda, como bebeu muito da cultura africana, tanto da Nagô, da Angola, que bebeu, né, do candomblé, que é uma mixigenação de muitas nações, em alguns terreiros você vê os pretos velhos falando Zambi, ou alguns terreiros mesmo, quando se direcionam ao Divino Criador, chamam Zambi, né? E isso é correto, não é nada de errado isso, porque, como eu falei no começo do programa, a Umbanda bebeu de influência, então você vai ver em alguns lugares falando Deus, que é a influência católica, Zambi, Olorum, Olodumare, Tupã, entre outras influências que a Umbanda teve. Então, é só uma questão de interpretação mesmo, né? Legal, Nicolas. Isso é importante pra gente entender mesmo o contexto, né? Porque Olorum, aí a pessoa vai no terreiro e fala, viva Zambi, agora lascou, né? Tá tudo errado, né? Né? Não dá, né? Então, isso é bem legal mesmo. Deus ele é simples, né? Se o Zé Pirita falar que Deus ele é simples, o poder do Pai está na simplicidade que a gente faz, né? E a Umbanda ela é uma religião simples, né? Às vezes a pessoa não entende que o simples é Deus, e que Deus é muito simples, porque ele é o poder. E quem tem poder normalmente é uma pessoa muito simples, é uma pessoa, é um poder, assim, é a simplicidade em si, né? Por exemplo, o universo não precisou para ser criado, vamos supor, tá bom? No meu ponto de vista, ele não precisou de algum professor de física ou química ir lá misturar os elementos, ele explodiu, ponto final, entendeu? E aí foi resfriando, foi criando, conforme a natureza dessa explosão. Então, desde aí já dá para saber, né, que se foi assim que o universo foi criado, ele é muito simples, né? Vai se condensando os elementos, aí uma matéria vai se aproximando da outra, mas tudo assim, no fluir natural, porque Deus é isso, Deus é o fluir, né? Não precisa calcular, vamos pegar aqui, vamos para a esquerda, para a direita, parte 3 vezes o sino, vira cambalhota, à meia-noite, às 3h30 da manhã, e aí, não, né? Isso que é bacana. Deus na Umbanda ele é muito simples, né, Nicolas? Isso leva ao encontro de muitos pontos, né? Tem pessoas que acreditam assim, né? Deus ele é muito grande, ele não poderia ser um ser humano, né? Existem religiões que acreditam que Deus se humaniza a cada tempo, né? Para ver como está a sua criação aqui no lado humano, né? Existe até uma historinha infantil que diz que Deus, mendigo, e fica observando, né, as pessoas que dão valor às pequenas coisas, às outras pessoas. Aí você pergunta, mas Deus seria um mendigo? Sim, seria mesmo. Se ele é o divino criador, ele pode ser o que ele quiser. Ele pode ser um pássaro, ele pode ser o sol, ele pode ser um ser humano, ele pode ser uma pedra, porque ele é o divino criador. Então a gente tem que abrir a mente. Existe outro conto também, bem interessante. Eu conheci esse conto sendo um conto italiano católico, tá? Então, eu já vi também esse conto de várias formas. Então, eu vou contar do jeito que eu conheci ele. Um padre, lá na Itália, existe muito a questão ainda de barbeiros, né? Aqui é tudo cabeleireiro, essas coisas assim. Lá ainda tem muito barbeiro, né? E os padres costumam ir muito na barbearia, né? E aí o padre já há anos frequentava, né? Conhecia o barbeiro, grandes amigos. Foi lá, fez o corte de sempre, fez a barba, e aí no final o barbeiro falou, sabe, padre, eu não acredito em Deus. Aí o padre olhou e falou, por quê? Ele falou, olha, se Deus de fato existisse, não ia existir tanta guerra, pessoas passando fome, pessoas brigando, traindo umas às outras, enfim. Aí o padre olhou e não falou nada, porque naquele momento ele não tinha uma resposta. Então ele falou, bom, até mais então, e saiu. Quando ele saiu,
da barbearia, ele olhou pro lado e viu um hippie com uma barba gigante, um cabelão grande. E aí ele pegou esse hippie e levou para dentro e falou: sabe, barbeiros não existem. Aí o barbeiro falou: como assim? Eu tô aqui. Aí ele falou: ó, se barbeiros existissem, pessoas com grandes barbas e cabelos não iam ter, né? Aí ele falou: ó, você tá enganado. Existem pessoas com cabelos grandes e barbas grandes porque eles não vêm até mim. Aí o padre falou exatamente isso. Deus existe, mas as pessoas não vão até ele. E quando elas não vão até ele, elas se perdem. Então aí é só uma historinha que para entender realmente Deus, né? Porque às vezes a gente joga tudo nas costas de Deus. Então quando nós nos afastamos dele, nós caímos na ilusão de ele não existir, de ele não estar o tempo todo conosco. Nós nos perdemos, sim. Nós fazemos coisas que realmente fogem dos nossos princípios da vida, nossos princípios, porque nós fomos feitos também de um DNA divino, assim. Então, assim, uma centelha divina habita dentro de nós, que somos nós mesmos. Então, quando nós nos afastamos do Divino Criador e de toda a sua criação, nós entramos num abismo que nós mesmos criamos, porque o mal, de fato, Deus não criou o mal. O mal é uma ilusão nossa. Então, é bem interessante tudo isso, o bandista, ele absorver e pensar muito sobre isso. Bem legal, Nicolas. O programa tá show de bola. Eu acho que tem coisas assim bem bacanas já ditas aqui. Vamos em frente. No próximo bloco nós vamos falar mais sobre Deus e vamos ouvir um ponto de Olorum, né, para que nós possamos ter essa ligação com o nosso Pai Maior, né? Porque às vezes a gente cultua tanto orixá, guia, mestre, mentor, não que seja ruim, nem seja errado, mas às vezes a gente esquece de elevar nossos pensamentos a Deus mesmo. Né? Olorum, Olodumare, Zambi, até Alá tem no meio bandista quando um guia é malê. Então às vezes a gente fala Alá, né? Alá, homem-bomba, aquele cara lá loucão, né? Que não tem nada a ver também com o islâmico, porque o islâmico é outra coisa também, né? Toda religião tem sua parte invertida, então esses homem-bomba não tem nada a ver com o povo islâmico. Mas aqui, na Umbanda também tem Alá, né? Quando o guia malê vem, né? De cultura africana, mas que tem uma religião, a religião islâmica misturada com a africana. Então, nossa Umbanda é perfeita mesmo, né? Uma criação de Deus mesmo, da Sagrada Mãe, Nossa Senhora da Piedade, de todas as mães orixás. E, vamos em frente, né? Até o próximo bloco e curtam esse ponto aí de Pai Olorum. Um abraço a todos. Olorum, 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 Olorum. Vem ouvir o meu apelo, vem, acorda enquanto é cedo. Das raízes culturais, a força do povo iorubá traz o axé e os ideais. Ser soberano e divino, da essência criador, gira a roda, gira mundo, semeia em solo fecundo, a semente a germinar. Olorum, Senhor,
Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Oferecimento: Templo de Umbanda Mãe Divina. Confira a agenda de cursos, atendimentos e atividades no site www.templomãedivina.com.br www.templomãedivina.com.br ou no Facebook Templo Mãe Divina. Voltamos em instantes. Estamos de volta ao programa Mãe Divina e falando sobre Deus, nosso Pai Olorum, Alá, Zambi, Jeová, todos os nomes que simbolizam o nosso Criador. Mas antes de continuar o programa, vamos falar os recadinhos, né, Nicolas? A gente tem bastante recadinho hoje. Começar pelo Umbandistas. Essa semana tá com uma promoção sensacional de Pai Ogum, né? Essa semana, dia 23 de abril, dia de São Jorge, que é sincretizado com o Pai Ogum na Umbanda. Então, essa semana, o Umbandistas lançou uma promoção. Todas as camisas que tem Pai Ogum, tanto feminino quanto masculino, 30% de desconto. Então, assim, é uma baita de uma promoção. Então, corre lá no site, dá uma olhadinha na camiseta. Eu tenho certeza que quem ainda não adquiriu um produto da marca Umbandistas, quando adquirir, vai se apaixonar, porque tudo é feito com qualidade, com profissionalismo e com muito amor, viu? Muito amor mesmo, porque é feito por umbandistas para umbandistas. Então, olha, é sensacional. Para quem gosta de receber notícias, você cadastra lá na nossa newsletter, no próprio site tem. Você sempre vai receber informações de promoções. Em breve a gente vai lançar um blog lá, vai ter muita informação da Umbanda mesmo, não de promoções, mas sim da religião em si, porque nós somos uma marca da Umbanda, então tem que falar sobre Umbanda também. Então corre lá, 30% de desconto nas camisetas de Pai Ogum, é por tempo limitado, tá? Então corre lá porque o estoque está esvaziando e quando acabar, acabou, tá? Aí essa estampa talvez não se repita, né? Talvez seja uma nova estampa, então corre lá para adquirir. Já no tempo de Umbanda Mãe Divina, este domingo, agora, dia 27, nós teremos uma palestra gratuita que o Pai Marcel vai ministrar, chamada Ciclos Mediúnicos, né, das 2 às 4 horas da tarde. Eu queria que o Marcel falasse um pouquinho sobre essa palestra e sobre, mais pra frente, o curso dos Ciclos Mediúnicos. Esse curso foi idealizado por mim, baseado nessa minha caminhada, né, na religião de Umbanda, e também em outras culturas, né, o Beck, Banda, Voodoo, porque o processo mediúnico ele é o mesmo em todas as partes, em todas as religiões que trabalham com a mediunidade, né, com o mediunismo. E eu comecei a perceber que existem fases, né? Uma fase inicial, uma fase de começar a brotar mesmo esse sagrado dentro da pessoa que quer desenvolver mediunicamente, a maturação e depois as flores e os frutos, vamos dizer assim. Eu criei 4 etapas, simbolicamente mesmo, né? Como o crescimento de uma planta. E nessas fases eu comecei a agregar várias perguntas que vários irmãos e irmãs sempre me perguntam, né? Pelo Facebook, pessoalmente, no terreiro, em todos os lugares onde eu vou dar um curso, uma palestra. E esse curso ele é especificamente para esclarecer dúvidas, né? Para que você possa se ver livre. Porque cada dúvida parece que é um nó que é dado na nossa cabeça que faz com que a gente, às vezes, paralise, né? A gente fique paralisado ali, tentando sanar essa dúvida, tentando tirar esse peso da consciência, né? Que às vezes uma dúvida atrapalha muito mesmo o seu caminho, né? Na mediunidade. E então esse curso ele foi feito para que você no final tenha um glossário assim, de mais de 150 dúvidas, vamos dizer assim, né? E com as respostas para que você possa estudar mesmo todo esse processo seu, né? Mesmo que você se adeque em uma dessas fases, você vai ter já as perguntas e as respostas das perguntas que você vai ter nas outras fases. Então, vai te ajudar muito nesse processo do desenvolvimento mediúnico, né? Você vai dar virtual? Não, ainda não. Vai demorar bastante para dar virtual. Então, se você puder vir,
né, esse domingo vai ter a palestra de apresentação do curso. Né? Se você vier para fazer essa palestra de apresentação e se interessar pelo curso mesmo, você já vai ter um desconto de cara, né, para participar do curso, que é de 4 meses. Então, e ainda vai ter um desconto de 15% de mensalidades no curso de teologia do Nicolas, né, que é toda terça-feira. Então, vem conhecer o curso, venha conhecer a proposta, né, vem conversar comigo pessoalmente. Eu sou um cara que sempre estou à disposição de todos, né? Quem me tem como amigo no Face sabe que eu sempre procuro responder as perguntas, que eu sempre procuro ajudar de alguma forma. E esse curso, realmente, eu estou muito feliz de ter feito ele, porque é um curso que vai ajudar muitas pessoas mesmo. Você pode trazer o gravador, você pode trazer um caderno, tem que trazer um caderno pelo menos, né? Aí hoje estamos na chique, né? Então traz o laptop, e traz, né, sei lá o quê. Para anotar mesmo, porque no final eu tenho certeza que você vai ter um material fantástico para tua caminhada e até para ajudar as outras pessoas depois também. Que você conhecer que estão entrando aí num desenvolvimento mediúnico, seja de Umbanda, seja no kardecismo, seja em qualquer outra religião, esses processos que às vezes atrapalham muito, você vai sair muito diferente desse curso, né, quando você terminar, tá bom? E lembrando, para se cadastrar, entre no nosso site www.templomãedivina.com.br, tá? Todas as informações do templo estão lá no site, a página cursos, na home, na página inicial a gente tem sempre a agenda dos atendimentos dentro da casa. Lembrando que toda segunda-feira e toda quinta-feira tem atendimento espiritual no Templo de Umbanda Mãe Divina. As segundas-feiras sempre é gira de esquerda, de Exu Pombagira com culto a Pai Ogum. As quintas-feiras, as linhas da direita, né, com culto aos orixás. O horário dos 2 dias é o mesmo. A partir das 7h30 começa a distribuição de senha, às 8h30 os trabalhos se iniciam, tá? Então, se você tem interesse de conhecer o templo, precisa de algum conselho, de algum guia, tomar um passe, segunda e quinta-feira o templo está aberto para você receber todo esse axé. Uma data muito importante para você, umbandista, você pode anotar aí, dia 29 de junho, vai ter uma palestra do Seu Zé, que já está bem conhecida, que é o Fala Seu Zé, né? Que Seu Zé vem em terra e ele bate um papo, né? Ele conversa com todos que estarão presentes. Além disso, né, que o Seu Zé faz uma vez, no máximo 2 vezes por ano, nesse dia vai ser o lançamento do livro, né, Zé Pilintra na Umbanda, a Revelação, que foi escrito pelo Pai Marcel. Então, é um dia muito especial para o Templo de Umbanda Mãe Divina, para todo mundo que ama o Seu Zé, que tem no Seu Zé uma figura de luz, de guia mesmo, né, de força, de realização. Então, dia 29 de junho, nós vamos abrir no site em breve uma página para o pessoal se cadastrar, para quem quiser ir, para, além de falar com o Seu Zé, conhecer um pouquinho do livro, né? Esse livro ele não vai estar à venda nas melhores livrarias, né? Como todo mundo fala. Ele vai ser um livro e-book, né? Então você vai poder fazer o download dele gratuitamente. Então você não vai precisar gastar nada para conhecer um pouco, muito na verdade, sobre a linha do Seu Zé na Umbanda, né? Esse livro é sensacional, viu? Sensacional mesmo. Então dia 29 de julho tá aí, já vão se preparando, já vão anotando na agenda, que é um dia especial, que realmente vai ser um grande marco assim na nossa religião, porque vai fundamentar uma linha que ela é amada por milhares e milhares de umbandistas, que é o Seu Zé Pilintra, né? Então, voltando ao templo, nós temos a nossa fanpage, né? Então, se você curtir a fanpage, tudo lá você vai encontrar. Temos nosso canal no YouTube, se inscreva lá, toda quinta-feira tem vídeo novo. Então, no blog do Templo de Umbanda Mãe Divina, toda segunda-feira tem texto novo. Então, assim, o templo, ele além de ele ser um templo espiritual, ele é um colégio e ele cria muito conteúdo, né? O Marcel cria muito conteúdo, tanto de texto quanto visual, que são os vídeos, né? Então, se você quer conhecer Umbanda, hoje não tem desculpa. O terreiro é longe. Nós temos aí, muitas pessoas pediram, o Alan Barbieri, com a sua plataforma de estudo do Estudar em Casa, abriu um curso, né, pro Marcel poder ministrar, porque muitas pessoas estavam pedindo pro Marcel,
E aí o Alan convidou o Marcel para ser um tutor, né, um professor do Estudar em Casa, que é uma plataforma online de ensino incrível. E o curso agora se chama Defesa Psíquica e Espiritual. É um curso de 1 mês, então você entra lá, www.estudaremcasa.org.br. Lá você vai ter as informações. O curso é dia 8 de maio, dá tempo de se inscrever ainda. Olha, eu tive a oportunidade de participar da gravação. Nossa, é sensacional. É muito, muito bom. Se todo umbandista pudesse ter acesso a esse conteúdo, muita coisa ia mudar na cabeça do umbandista. Muita. A mediunidade em si, em toda a sua visão sobre a espiritualidade, sobre a si mesmo, muda, transmuta, transforma. Porque o médium começa a abrir a consciência. Começa a abrir que não é só algumas coisas, alguns tabus, alguns mitos. Muita coisa é quebrada ali e muita coisa você evolui com esse curso. Então eu indico muito a fazer. Você entra lá, www.estudaremcasa.org.br. Então, Defesa Psíquica e Espiritual, com o Pai Marcel Oliveira, tá? É imperdível. E todas as outras informações ao longo do tempo nós vamos passando, né? Tanto aqui no programa Mãe Divina, como na nossa fanpage. Então fica ligado que muita coisa nova vai aparecer por aí. Pra você que tá aí no final de semana chegando, sexta-feira, fala, pô, tô com vontade de ir pra Macumba em algum lugar, não tem lugar, então, nossa, né? Vamos fazer uma peregrinação com a gente aí no bom sentido, né? Porque sábado à noite, às 6 horas não, desculpa, esse sábado, às 9 horas da noite, vai ter uma palestra que ela fala Seu Zé, que eu dou no Templo Mãe Divina, só que eu vou dar no Templo de Umbanda Pai Caiusa Caminho da Luz, né, que fica em Sousas, em Campinas. Então vai ter essa palestra do Seu Zé, que ele fala sobre o ponto de vista de vida, felicidade, saúde. Seu Zé bate um papo mesmo, literalmente, com todos os filhos que vão, né, para ouvir o Pai Zé Pilintra, né? E depois vai ter uma gira de malandro, né? Com a chefia de Seu Zé Pilintra e de Zé da Noite, que é o malandro do Pai Mauro, que é o dono desse terreiro. Então, que é o pai, que é o dono não, ele não gosta de falar assim, que ele é o pai do terreiro no sentido de dirigente, tá bom? Dirigente do terreiro, Pai Mauro. Então, pô, lá é um terreiro maravilhoso, né? Se você quiser conhecer o terreiro mesmo, terreirão mesmo, nossa, eu não tenho nem como te explicar. Né? Você entra lá e fala, nossa senhora, já sente aquele axé de terreiro de Umbanda mesmo, sabe? E ele é meu irmãozão, e a casa, ele fala, né, que a casa dele é a minha casa e minha casa é a casa dele também. Né? E ele tá em Sousas, que é do ladinho de Campinas, e anotem aí o endereço, ó, Rua Miguel Abraão Queirala, com K. Então, Rua Miguel Abraão Queirala, número 66, Jardim Conceição, Sousas. Sousas é com S, tá bom? Mas o que é Sousas? É um bairro, é um distrito, é sei lá o que, olha. Sousas, ele fica do ladinho de Campinas, tá bom? O telefone de lá, pra você ter o contato, se você quer ir mesmo, amanhã, né, que é pertinho, ó. Quem tá em São Paulo é 40 minutos. É muito rápido, assim, é 1 hora, vai. 1 hora no máximo. Então, ó, o telefone de lá é 019, né, 19, confundi, peraí. Telefone de lá, 019 3043 6112. Então, 19 3043 6112. Então, aí você fala lá com o pessoal do tempo, para você pegar a informação de como chegar lá direitinho, né? Pessoal de Campinas, Jundiaí, Sorocaba e região, sábado à noite já tem alguma coisa aí para fazer, né? No sentido de Umbanda. Né? Vai lá visitar Seu Zé Pilintra, né? No templo do Pai Caiusa. E aproveitem, né? Porque isso eu não faço muito, porque eu não tenho tempo mesmo. A agenda tá lotada aqui em São Paulo. Mas dessa vez deu, com a graça de Deus. E sábado à noite eu vou estar aí com vocês aí nessa região. E aí, domingo, vocês vão lá fazer a palestra dos ciclos mediúnicos, ó. Esse final de semana é só de estudo, né? Porque Seu Zé, ele ensina também, né? É uma aula que Seu Zé dá, na verdade. Pra depois ter a gira, né? Os trabalhos de malandro. Então, aproveita, esse final de semana vai ser bem especial, né? Bem especial mesmo, tá bom? Voltando ao assunto, Deus não Umbanda. Então, para arrematar, Nicolas, né? Para você, né? Como você falaria agora para os médios novos que estão chegando na Umbanda, que estão conhecendo a Umbanda,
E aí eles vêm com o nome Deus na cabeça, às vezes eles vêm com uma bagagem católica, às vezes eles vêm com bagagem de outras religiões, eles enxergam Deus, né, como um Deus que pune, um Deus de pecado, que fala que é pecado, um Deus que julga, um Deus que castiga, né? Normalmente quando acontece alguma coisa, tá vendo, não falei, Deus castiga, né? Um Deus que vigia, né? Quem é Deus para você, Nicolas? É esse Deus ou um Deus de amor, de liberdade, de justiça, de carinho, de amparo? Vamos analisar, né? Se Deus, ele é o Criador, né? Ele é o princípio de tudo de bom, né? Ele é o princípio da criação, ele gerou a partir de si tudo e a todos, toda a criação e quem habita a criação. Como um Deus, um ser perfeito julgaria, sendo que o julgar em si é algo negativo, sim, é algo que você está se colocando como melhor diante de outra pessoa. Você não está tendo humildade para entender as limitações alheias, ou o que você acha que é limitação, na verdade, né? Porque a gente acha que está certo, mas na verdade não está certo, não. A gente está só julgando. Então, de certa forma, como poderíamos entender um ser perfeito com a sua consciência plena, toda a sua plenitude, todos os seus princípios, tudo sendo um Deus que castiga, que condena, que te julga, que te põe para baixo, que te põe no cabresto? Não, né? Na Umbanda, Deus é amor. Deus é a plenitude, é a paz, é o conforto, é a ordem, é o equilíbrio, é a geração, é a transmutação, é a vida. Deus é a vida. Deus é a vida por si só, com V maiúsculo. Ele é a vida em si. Então, para você que está chegando na Umbanda, de que veio de outras religiões ou que é ateu, porque tem eu estou vendo um movimento muito grande de ateus vindo para a religião de Umbanda, porque de certa forma eles começaram a enxergar Deus e o plano espiritual de uma outra forma, porque na verdade quem é ateu, ele não crê em Deus da forma que foram apresentado, que Deus foi apresentado para ele, porque Deus tem infinitas faces, infinitas interpretações, né? Então a interpretação que mostraram para essa pessoa que se diz ateu, ele não se afinizou. Mas essa pessoa tem que saber que ele pode entender Deus e classificar Deus da forma dele. Porque Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, que para ele ser melhor entendido, ele se diversificou, ele se pluralizou. Então nós devemos entender o quê? Se Deus fez isso, Deus quis. Deus permitiu que nós pudéssemos interpretar de infinitas formas, porque ele habita dentro de nós. Então, para você, médium, que está chegando na Umbanda, que ou era ex-ateu, ou veio do Espiritismo, veio do Candomblé, veio da Igreja Católica, ou não veio de nenhuma outra religião, a sua primeira religião é Umbanda, saiba que primeiro ponto do umbandista é a sua crença com Deus, com o divino, é livre. É liberdade. Então, a sua ligação, a sua interpretação de Deus, ela é livre. Isso é algo da Umbanda. Então, a liberdade que você tem de cultuar e ver Deus, isso é de Umbanda. Então, em primeiro lugar, cultue Deus da sua forma. Em segundo lugar, saiba que o Divino Criador, ele é tudo. Ele é o princípio do amor, da paz. Ele é em si a criação. E a criação em si é ele. Todos nós somos ele, manifestado. Então, dentro de você habita uma centelha divina. Dentro de você habita um DNA divino, vamos dizer assim, né? Átomos divinos correm por todo o seu espírito. Vamos colocar assim. Então, saiba que ele, de alguma forma, ele só quer uma coisa de você, se assim eu posso me atrever a falar. Que você seja feliz. Apenas isso. Ele não quer que você seja perfeito, que você mude o mundo, que você ajude uma velhinha a atravessar a rua. Ele quer que você seja feliz, da sua forma. Porque ele entende tudo. Ele entende todas as formas de ser feliz porque ele é a felicidade. Ele entende todas as formas de compreensão porque ele é a própria compreensão. Ele entende tudo porque ele é o tudo. De todos os mistérios, ele é o mistério. Porque todos os mistérios saíram dele. Então você que está chegando agora,
sinta-se livre para cultuar Deus da sua forma, sabendo que Deus na Umbanda é o amor. Tá bom? Acho que esse é o que poderia falar sobre o divino criador para os médios novos, né? Então, a partir daí, dá pra gente falar, né, que Deus não fez nenhum mal, né? Deus não fez o mal, né? Deus não fez o nosso inferno. Quem fez o nosso inferno foi nós mesmos, né? Nossa ganância, nossa inveja, nosso ódio, nossos desequilíbrios, né? O inferno humano, ele é humano, né? Nós temos que resolver humanamente, porque Deus criou tudo perfeito. E na perfeição de Deus não existe o mal, né? O mal é a inversão de Deus, né? A inversão da felicidade, a inversão do amor, a inversão de tudo que é bom, né? E a gente às vezes está tão invertido as coisas que a gente acha que fazer o bem é bem mais difícil do que fazer o mal. E não é verdade, né? Isso é uma inversão de valores mesmo, né? De um povo sofrido, né? Que há milhares de anos já nasce pecador, já nasce devendo. Aí Cristo teve que morrer crucificado numa cruz, e seu sangue lavou os humanos, a humanidade, os pecados. Mas nós continuamos pecando, nós continuamos com as nossas desgraças, nós continuamos com os nossos anseios, com os nossos sentimentos invertidos, né? Então é pra gente pensar mesmo, porque é simples as coisas, né? É que a gente complica mesmo. A gente já, desde criança, já foi criado achando que o inferno existe, e de fato ele existe, mas é humano, não tem nada a ver com um demônio que é seu inimigo. Seu inimigo é você mesmo, né? Deus não criou demônio nenhum, Deus criou seres naturais para amparar nosso inferno mesmo, né? Porque a humanidade está se tornando o inferno na Terra, né? E a gente fazendo o nosso papel, eu acredito que tudo começa a melhorar. Uma nova consciência já está surgindo acerca de mistérios que foram invertidos pela própria religião católica também. E eu acredito que daqui a uns anos ninguém vai mais ficar aceitando isso daí não. Esse papinho de que nós somos pecadores, que nós vamos pro purgatório, que nós vamos sofrer o fogo do inferno, que Deus castiga, que Deus sabe, que Deus é aquele ser assim que do Velho Testamento, né? Aquele ser que pune. Eu não acredito nesse Deus não, e eu acredito que muitos ateus são ateus porque nasceram nesse berço, né? E aí entenderam Deus dessa forma e falou, então Deus para mim não existe, porque para mim não existe nada desse negócio não, de punição, de pecado, né? Se eu faço bem, não dependo de Deus para fazer o bem, vamos dizer assim, né? Eu acho que o ateu deve pensar mais ou menos assim. E de fato tem vários ateus que fazem muito mais coisas do que qualquer religioso aí que fica pregando a palavra de Deus e é um cara ou uma mulher preconceituosa que fica querendo dizimar a religião do próximo em vez de cuidar dela mesma e passar a palavra de Deus no amor, né? Então acho que é isso, né, Nicolas? Isso é um assunto infinito, mas eu acredito que tudo isso que nós falamos hoje preenche de certa forma uma lacuna às vezes que tem no umbandistas, né? Porque tem muito umbandista, né, que tem dúvida aí. Eu tenho certeza que muito umbandista tem dúvida se a Umbanda crê em Deus de fato. Porque eu já ouvi histórias de que Exu não podia falar em nome de Deus, né? Se Exu falar em nome de Deus, queima. Isso não é verdade. Exu... Se fosse assim, um monte de encarnado já ia queimar só de pronunciar a letra D, né? Porque tem muito encarnado aí que, olha, vou te falar, né? Mas, olha, Deus... está na Umbanda, Deus está em tudo, tá? Então, a Umbanda cultua Deus sim. Aí você fala, mas como eu posso cultuar Deus? O Rubens Saraceni, ele trouxe para nós um culto familiar ao Olorum, né? Eu não vou falar o culto aqui em si, mas para quem acha que todo mundo que tem internet pode procurar, é de fácil acesso, até melhor para entendimento do que eu falar aqui. Mas algo que eu gostaria de falar sobre o culto ao Olorum. O culto ao Olorum é você mesmo que faz. Eu acho que existe um culto com elementos que é importantíssimo, façam, é sensacional, mas a sua ligação com Deus ela é particular. Então, ache a sua forma, ou rezando, ou acendendo uma vela, ou colocando uma fruta, ou um copo com água, ou clamando a Deus, mas entre em contato. Você é um bandista que entra em contato com os guias, com os orixás, entre em contato com Deus, você pode isso, você é filho dele, dela, porque Deus é mãe, é pai.
Então, escolha a face de Deus que você quer cultuar e cultue. Reze, peça para Ele. Crie essa consciência. Deus está na Umbanda, como está em todas as religiões, como está em tudo. Tá? Então, vamos criar isso e vamos começar a praticar isso dentro da nossa religião. É isso aí. Então, que Deus nos abençoe, que o Pai Ororu nos proteja. E o próximo assunto do programa vai ser Lúcifer, né? Quem é Lúcifer para você, né? Lúcifer, ele é visto de várias formas, a imagem Lúcifer, né? Eu posso adiantar que, se você for traduzir esse termo, Lúcifer, portador da luz, a estrela d'alva, a estrela da manhã, senhor de Vênus, a estrela mais brilhante do sistema solar. Nós vamos entender essa figura de Lúcifer, né, na Umbanda. Né, porque não adianta a gente entender a figura de Lúcifer no catolicismo, porque nós não somos católicos, né, nós somos umbandistas. A gente tem que parar com essa mania de trazer dogmas, de trazer coisas de outras religiões e ter como uma verdade em nossa religião. Aqui existe uma falange de Exus, chamada Exus Lúcifer. Mas o que eles são, né? É o demônio católico? Quem é Lúcifer? Então nós vamos expor isso daí de uma forma bem assim, aberta, franca, né? Com certeza vai ser polêmica, porque vai ter gente que vai, nossa senhora, né? Eles vão arder no mar do inferno. Mas nós vamos expor várias fontes de conhecimento acerca dessa figura, né? Essa figura histórica que muitos consideram o inimigo, né? O inimigo, Lúcifer. Mas ao mesmo tempo que é o inimigo, o seu nome significa portador da luz. A estrela mais brilhante, a estrela d'alva. Então é meio paradoxo aí, né? Porque então o nosso inimigo é o portador da luz? O nosso inimigo é a estrela d'alva? A estrela da manhã? Vamos começar a abordar esse assunto de uma forma bem tranquila, bem ampla, só por fonte de esclarecimento acerca dessa figura na Umbanda, tá bom? Então, não sou luciferiano no sentido pesado da palavra, né, no sentido católico, tá bom? Eu só quero deixar tudo... nós queremos, né, eu, Nicolas, Gisele, que mandou um beijo para todos, ela não pôde comparecer no programa hoje também, mas com certeza no próximo programa ela estará presente. Então, quem é Lúcifer, né? Qual é essa figura, historicamente falando, sobre outros prismas, sem ser só o católico? Nós vamos também falar do prisma católico, do prisma judaico também, porque Lúcifer nem existe no judaísmo, né? Nunca existiu. Ele tem um termo só no Antigo Testamento que fala sobre a estrela d'alva, que aí pode fazer uma menção a Lúcifer, como inimigo também, mas nós vamos estudar isso com carinho e que todos entendam, né? Porque aí, se vocês entenderem o que nós temos a passar aqui, vocês vão ficar livres de um monte de coisas, pode ter certeza que vocês vão se sentir realmente livres, né? Porque, bom, vou deixar para o próximo programa, tá bom? Então, o próximo programa, o assunto será Lúcifer, né? Abordamos Deus e agora nós vamos abordar Lúcifer, né? Que não é o que... Bom, vamos falar no próximo programa. Vou guardar minha língua, tá bom? Então, um grande beijo a todos. Muito obrigado pelo carinho. Eu não vou responder perguntas hoje porque não deu tempo, mas no próximo programa eu começo respondendo perguntas para depois a gente entrar nesse assunto aí que é polêmico, mas não é polêmico nada não. É polêmico para quem quer ter uma visão só e acha que é a verdade absoluta e pronto. Para quem não é, para quem tem cabeça aberta, consciência mais ampla, igual a maioria, a grande maioria dos umbandistas, vai ter um esclarecimento mesmo acerca desse assunto. Um grande beijo pro PH Alves, do Conversa Entre Adeptos, que está fazendo um baita trabalho. É só procurar lá no Facebook, né? Conversa Entre Adeptos. Aí lá tem o site, depois você já migra para o site, vai começar a ter vários cursos virtuais lá também. Um grande beijo pro Jefferson Biscardi, do Diálogo dos Espíritos, que, nossa, o cara é show de bola. Inclusive ele fez uma entrevista agora com o Exu Lúcifer, né, que incorporou em mim. Então, são parceiros, assim, queridos nossos, né. Um grande beijo pro Alan, lógico, né, Alan Barbieri, que é o cara que tá abrindo todas as portas para nós fazermos o programa, para começar a dar aula virtual, estudar em casa, né, e pro Nino Denani também, do Art Folk, que também é um programa universalista, que, pô, o cara é bem bacana também, os assuntos dele são bem bacanas, né? E o pessoal do Umbandas que nos acompanham
e de todas as pessoas que abrem constantemente pages, né, com assuntos umbandistas, universalistas, espíritas, que pedem para a gente trocar divulgação, né, para que a gente divulgue as páginas. Nós vamos começar a divulgar essas páginas também, porque nós somos uma irmandade, né? Então pode ter certeza que nós vamos começar a ter essa união mesmo entre as pages, para a gente fortalecer mesmo esse movimento, e que todos os umbandistas, espiritualistas e afins possam ter um material em mãos, um bom material consistente, material de amor, né? Porque Umbanda, a vertente espírita, a parte de candomblé, nós somos amor, não queremos guerra de jeito nenhum com ninguém, com nenhuma vertente, com nenhuma religião, com nada. A gente quer seguir nossa vida, fazer nosso trabalho e ir em frente, tá bom? Então, beijão a todos, até o próximo programa, se Deus quiser. Pessoal, um grande beijo, um grande abraço, obrigado por estarem sempre presentes, né, nesse programa, pelas mensagens. Esse programa pra gente é muito importante mesmo, falar sobre Umbanda para vocês, e nesse programa também a gente aprende muito um com o outro aqui, é sensacional. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando de Umbanda para vocês, tá? Então, até a próxima sexta, com um assunto polêmico, como sempre, e até a próxima sexta. Um grande beijo a todos. Axé. Que luz é essa? Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Oferecimento Umbandas. Conheça, curta e acompanhe a página mais completa de conteúdo umbandista do Facebook. Acesse www.facebook.com/umbandas e o site www.umbandas.com.br. Conheça também a maior loja virtual de moda umbandista. Acesse www.umbandistas.com.br.